pessoal, aqui é o professor Márcio Chaves e hoje nós vamos fazer uma aula prática da linguagem C utilizando a ideia CodeBlocks. O que nós vamos fazer? Um algoritmo simples onde vai ler 4 valores do tipo real e nós vamos encontrar a média entre eles. Muito bem, então se você ainda não é inscrito no meu canal, se você ainda não segue o @Prof. Márcio Chaves e o @Portal Easy Learning nas redes sociais, aproveite para seguir, curtir e compartilhar com seus amigos. Toda semana tem vários vídeos novos com muito conteúdo para você se qualificar. Então vamos lá. Professor, você utiliza a ideia CodeBlocks para desenvolver os algoritmos utilizando a linguagem C. Eu tenho que utilizar a ideia CodeBlocks? Não, você pode utilizar qualquer outra ferramenta. Você pode utilizar um aplicativo de celular, você pode utilizar outra IDE, você pode utilizar um simulador online. A ferramenta onde você vai desenvolver em si é importante, porém o mais importante é o desenvolvimento do seu raciocínio lógico. Então, toda vez que você se preocupar em aprender a programar, aprender um algoritmo, coisa dessa forma ou dessa natureza, primeiramente procure em se concentrar no desenvolvimento do seu raciocínio, a entender o problema como um todo. E com certeza você conseguirá desenvolver e implementar uma solução, independente da ferramenta que você utilizará. Então vamos lá, aqui a nossa interface do CodeBlocks, e aí eu vou criar um novo arquivo, um arquivo vazio, e eu vou começar a programar. A primeira coisa que eu coloco aqui para você no CodeBlocks, a primeira coisa que eu coloco no CodeBlocks são as nossas includes. Include stdio.h. Vou realizar uma operação matemática. Então eu vou colocar include math.h. E eu também gosto de utilizar bastante as nossas includes para poder caracterizar a nossa língua portuguesa. Então, include locale.h. Dica de programação do professor Márcio Chaves para você que está assistindo esse vídeo. Toda vez que você for utilizar o CodeBlocks e a linguagem C ou qualquer outra IDE, verifique se essa IDE é sensível a cores ou se ela dá para você um conjunto de informação de acordo com as cores. Ou seja, nós temos aqui um arquivo no CodeBlocks, né, onde eu estou começando o algoritmo na linguagem C e está tudo na mesma cor. Então a primeira coisa que você tem que fazer é salvar esse arquivo. Então eu vou salvar aqui, vou salvar com exemplo. Repare que minhas cores já mudaram, que o meu texto já mudou de cor. E a hora que eu colocar o meu main, ou colocar uma nova hashtag, vai aparecer um conjunto de possibilidades que eu posso executar. Então a primeira coisa que você fazer é salvar o seu arquivo. Assim, ele já vai começar a te ajudar a programar, dando para você várias possibilidades de execução de acordo com aquilo que você começar a digitar. Muito bem, eu não vou colocar uma nova include aqui, vou colocar um main. O meu main eu vou colocar exemplo 1, EZ1, né? Vou só simbolizar aqui e eu vou abrir um pouquinho aqui mais para você enxergar melhor. Vou fechar essa aba daqui e tirar também a tela de log aqui para a gente ter um maior campo de visão. Quando eu salvo também, olha, eu vou abrir chaves, ele já abre e já fecha chaves para mim, tá? Então, eu vou agora começando a declarar as minhas variáveis. E eu vou colocar isso um barra para colocar um comentário. Dica de programação com o professor Márcio Chaves. Toda vez que você estiver fazendo algo especial, insira um comentário no seu programa. Um comentário nada mais é que um lembrete para você ou outra pessoa que for dar manutenção nesse código futuramente. Como que eu faço para colocar comentário, professor? Coloco barra, como aqui, se for apenas uma linha. Por exemplo, vou fazer a minha declaração de variáveis. Repare que a cor está até diferente, né? Ou então, se eu quiser comentar um bloco, né, e fazer algum teste, eu coloco barra, asterisco, e aonde eu quero terminar esse comentário, asterisco, barra. Então,
Toda vez que você tiver algum problema, isole o código em uma parte que ele está dando conflito para você, você coloca barra asterisco e você consegue isolar o seu código para poder analisar as outras partes. Ou então, se você quer colocar um lembrete, quer colocar ali alguma informação adicional, coloque um barra barra e você vai comentar todo o seu código, que vai facilitar e muito a sua manutenção ou a vida dos outros profissionais que vão trabalhar com você. Então vou começar minha declaração de variáveis, que vai ser o preço médio de 3 produtos. Então do tipo char, eu vou declarar P1, vou colocar 10 espaços, né, 10 posições para poder armazenar esse produto, né? Repare que aqui, ó, eu deixei, faltou espaço. P2, também com 10 posições, né, que vai ter a minha string, vírgula, P3, também de 10 posições. E agora, do tipo float, eu vou declarar as minhas variáveis de preço. Float PR1 igual a 0, PR2 igual a 0, vírgula, PR3 igual a 0. Dica de programação com o professor Márcio Chaves. Toda vez que você for utilizar a variável do tipo float, do tipo int, tenha o cuidado de zerar essa memória. Toda vez que você zerar essa memória, você vai limpar o lixo de memória. Mas o que consiste em limpar o lixo de memória, professor? Simples. Suponhamos que você utilizou essa variável em um algoritmo anterior, em um programa anterior, e você vai coincidentemente reutilizar essa variável aqui e ela tem o mesmo tamanho, o mesmo tipo, né? E com isso, pode ser que o seu algoritmo resgate o valor anteriormente utilizado no algoritmo anterior e aplique esse valor aqui. Então, para você evitar qualquer problema parecido, sempre que você utilizar uma variável numérica, ou seja, uma variável que vai armazenar algum tipo de valor numérico, limpe primeiramente a sua memória. Atribua o valor de 0 para ela. Assim também, essa variável não vai começar nula, ela vai começar com um valor pré-definido. Dica de programação com o professor Márcio Chaves: padronize a forma como você declara suas variáveis. Uma forma que eu gosto de utilizar bastante é colocar todas as variáveis com letras minúsculas. Por que isso, professor? Porque existem linguagens de programação que são case sensitives. O que é isso, case sensitive? São linguagens que diferem uma letra maiúscula de uma letra minúscula. Sendo assim, um A maiúsculo tem um valor diferente ou é algo diferente do que um A minúsculo. E se você utilizar todas as suas variáveis de maneira minúscula, você nunca vai enfrentar um problema parecido com esse. Então, toda vez que declarar suas variáveis, utilize elas em formato minúsculo e você não terá problema com as linguagens case sensitive. Muito bem, nós já fizemos a declaração aqui das nossas variáveis e eu vou precisar de mais uma variável do tipo float, que vai ser o PRM, ou seja, o preço médio desses produtos. Já limpei meu lixo de memória, vou colocar printf /n programa de cálculo de média de produtos. Ponto e vírgula. Vou colocar outro printf /n informe o nome do primeiro produto. Dois pontos, ponto e vírgula. scanf percentual S, vírgula, e-comercial P1. Dica de programação com o professor Márcio Chaves. Qual que é a diferença da variável char da variável do tipo string? Char e string são variáveis que têm o seu valor do tipo caractere, ou seja, só caracteres são preenchidos ali.
Então, toda vez que eu tiver que escrever um nome, eu vou declarar aquela variável do tipo char. Aqui é o nome do meu produto. E para transformá-la em uma string, ou seja, permitir que essa variável tenha várias posições, eu posso armazenar várias letras e com isso formar uma palavra. O que eu faço? Eu determino o tamanho dela com o uso de colchetes e o valor que eu quero lá dentro. Ou seja, essa variável que eu tenho aqui, ela terá 10 posições. Para eu trabalhar com ela no texto, como que eu faço, professor? Quando eu chamar essa variável, ao invés de chamar percentual C, que seria para chamar a variável do tipo char, eu vou chamar a variável percentual S e vou ler aquela variável que eu declarei aqui em cima. Muito bem, já fiz a leitura aí do primeiro, né? Do primeiro nome. Printf barra n informe o valor de percentual S, dois pontos, vírgula, P1. A mesma coisa eu vou fazer para os outros dois produtos, então vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, porém aqui será segundo produto, aqui será P2 e aqui será P2. E agora, o terceiro produto, aqui eu vou trocar para 3, aqui também vou trocar para 3 e aqui também vou trocar para 3. Muito bem, eu li aqui, fiz uma estrutura de entrada de dados, vou comentar aqui, barra, barra, entrada de dados. Muito bem, vou montar e executar primeiro para ver se está tudo certo até o momento. Muito bem, ele executou. Porém, a gente vê na tela aqui que está tendo alguns erros aqui na palavra cálculo, na palavra média. Ele não leu aqui o meu sinal de ordinal e assim por diante. Eu vou parar aqui a minha execução, dar um pause break, fechar aqui, tá certo? E por que que isso aconteceu? Aqui eu coloquei minha include loqueio.h. Porém, eu esqueci de setar aqui o meu loqueio.h. O que seria esse setar, professor? Eu tenho várias particularidades linguísticas, mas eu quero a nossa particularidade. Então, eu vou colocar aqui set locale, abre parênteses, perdão, lc all, vírgula, entre aspas, português, que é a nossa língua. Ok? Vou montar e executar novamente. Repare que esse problema foi sanado aí da nossa execução. Beleza? Vou dar o pause break de novo. E agora, como eu já li tudo, eu vou executar o meu processamento. No meu processamento, né, o meu PRM recebe... Pessoal, olha que coisa que eu fiz, eu esqueci de ler as variáveis aqui do meu preço. Então, PR1, eu vou ler aqui scanf, percentual F, que é do tipo float, vírgula, e comercial PR1. Não esqueça do ponto e vírgula. Repare aqui, ó. Então, aqui, do primeiro produto terminou. Vou copiar e colar aqui, que está tudo certinho. Ler do segundo produto, PR2. Tô falando que tá certinho, mas nem executei. Se der erro nenhum, quando a gente copia, vai dar erro em todos, né? Porque você copiou o erro junto. E aqui vai ser PR3. Então, agora sim, a minha entrada de dados está pronta, né? Onde eu li o valor do produto, o nome do produto, perdão, e li o valor de cada um desses produtos. E o PRM, que é encontrar o meu preço médio, é PR1 mais PR2 mais PR3 dividido por 3, ponto e vírgula. Meu processamento é bastante simplesinho. E agora eu vou colocar minha saída de dados. Print
F, vou escrever na tela aí, né, o que eu quero retornar para o meu usuário. Barra N, o preço médio entre os 3 produtos é R cifrão, percentual F, ponto final, vírgula, PRM, ou seja, eu estou chamando o valor de PRM aqui, ponto e vírgula, acabou o meu algoritmo aqui, já está fechado aqui. Então vamos ver se ele vai executar, vou montar e executar, vou abrir aqui também a tela de log, tá certo? Aparentemente nenhum erro. Então o primeiro produto, eu vou colocar arroz, o arroz custa, sei lá, R$12, R$12,35. O segundo produto vamos dizer, beterraba. A beterraba custa o quilo, sei lá, R$3,56. E o terceiro produto, a batata, ela custa R$2,89. Olha, repare aqui para você ver que eu coloquei arroz. Aí ele já chamou arroz aqui, né? Coloquei o valor aqui, coloquei beterraba, chamou beterraba aqui. Ou seja, ele está chamando direitinho as nossas variáveis, do jeito que a gente queria, tá? E agora eu vou dar um Enter, e na hora que eu dar o Enter, ele já vai executar e vai mostrar o resultado em tela. O preço médio entre os 3 produtos é de 6,626. Temos uma dízima periódica aqui. Como que eu vou formatar isso? Dica de programação do professor Márcio Chaves: como formatar a saída de um valor do tipo float. Suponhamos que você quer, né, no caso aqui, como é um valor de dinheiro, né, um valor do tipo real, eu quero apenas 2 casas decimais. Vou finalizar aqui o meu algoritmo e aqui no meu código eu vou vir aqui aonde estou chamando essa variável, que é a variável que eu estou trabalhando, e eu vou formatar ela. Entre o sinal de porcentagem e a letra que eu chamo que é o F, eu vou colocar um 2.2. Que significa esse 2.2, professor? Eu tenho 2 casas antes da vírgula e 2 casas depois da vírgula. Se você preferir, você pode colocar só a quantidade de casas depois da vírgula, ponto 2. Vamos executar para ver se deu diferença? Então eu tenho a batata custa R$ 5,36. Eu tenho o tomate custou R$ 2,85. E eu tenho a cenoura, e a cenoura custou R$ 4,32. O preço médio entre os 3 produtos é R$ 4,18. Né? Então, sendo assim, eu formatei essa saída e limitei com o número de casas decimais que eu apresentei. Obviamente que essa formatação vai depender da unidade de medida que você está utilizando. Se for dinheiro, 2 casas. Se for quilos, por exemplo, são 3 casas. E assim sucessivamente. Muito bem, pessoal, essa foi nossa aula de como fazer uma introdução no CodeBlocks, como ele funciona na prática, né? A partir de outras aulas, vocês verão que terão alguns erros durante a nossa execução, o que vai ser muito bacana também para você fazer a sua programação e identificar aonde você está errando. Até lá!